Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião, segunda reunião do mês, ela pública, não havendo exatamente público. Vamos dar início então à ordem de trabalho, antes da ordem de trabalhos, à aprovação da ata da reunião 14/3, do qual eu, se me permitem, tenho aqui alguns reparos, tem a ver também com uma questão de português e alguns erros. Portanto, antes de vos passar a palavra, aqui na página 2, onde está hoje a terminar a reunião, iria para Lisboa, e fui para Lisboa por causa da BTL, mas diz Geossítios é com 2 S's. Desculpe lá. E depois diz, da parte da Barranco já iniciámos o processo que foi candidatado no âmbito do Geoparque, ponto final, e eu o que proponho, porque foi aquilo que eu disse, nós temos a questão de um fóssil. O português aí é que não está, enfim, para uma questão de ata, e é nesse enquadramento, Barrancos tem exatamente um fóssil de interesse geológico que é e faz parte do roteiro, junto com o Pulo do Lobo, e será o mais importante também de geossítio. Portanto, é só alterar exatamente isso, porque diz aqui, somos o único que pode mostrar um fóssil, falta a parte dos outros municípios, nomeadamente do lado espanhol. Isto desintegrou aqui um bocadinho o contexto, mas o que se pretendeu dizer foi que nós avançamos com o lançamento do lado português da informação de geossítios importantes do lado português, e Espanha ainda não lançou, mas o que quis dizer exatamente foi que nós, Barrancos, tem um fóssil de relevante importância, ou muito importante para os pontos de informação geológica, desculpem, e portanto isso será integrado, e aliás já há algumas perguntas e e-mails nesse sentido que vieram da BTL, por causa do onde é que está, o que ainda não se pode dizer muito, porque aquilo tem que ser, senão qualquer dia aparecem lá, enfim, retirados, mas existe essa alteração. E depois aqui, no âmbito do Centro de Biotecnologia Agrícola e Alimentar do Alentejo, o CEBAL, diz aí, decorreu uma reunião no sentido do acompanhamento daquilo que será, não é o acompanhamento, daquilo que será o centro empresarial, portanto é para retirar o acompanhamento. E depois a intenção é criar sinergias entre o CEBAL e outras entidades para desenvolver então a gestão de um consórcio que faça a gestão desse espaço. Era isso que basicamente eu quis dizer, mas aqui o escrito não parece exatamente aquilo que foi querido dizer, ou que se queria dizer. Pronto, eu, relativamente às minhas, peço então aos restantes membros, não sei se alguém tem mais alguma... Diga. Bom dia, eu queria que aqui na resposta que ficou, que me foi dada no valor da iluminação do campo de futebol. Pois, mas não consta aqui que fosse também adicionado aí na ata. Na sua resposta, onde diz que as coisas... Na 4, na página 4. Vai a próxima. Ok, sim, sim. Do 3 a 28 do 3. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria dar a bem-vinda aqui ao Gregório, uma vez que não tinha presente no outro reunião. Obrigado. Ora, tenho aqui umas dúvidas só relativamente ao montante, porque na 854, é na página 4,
pagamento de símbolo, 24.499,30. Isso é uma adjudicação da representação da adjudicação no sentido de dizer tudo isso já. Sim. É exatamente. Ok. Depois mais para baixo, na 869, aí 19.788,24. 869. 869. Tá, Sr. Vereador? Tá, a minha parte tudo. Obrigado. Vereador Miguel. Eu já aqui muita coisa, quantidade de pagamentos grande. Vou começar logo pela primeira página, pela 784, Good Outdoor Solutions. Material das piscinas. Material das piscinas tem a ver já com a água e com a qualidade. Isso é sempre caro, todo esse material de piscina. Não é nenhum outdoor, não é nenhum. Pois, Tem o nome também contribuído. logo aqui a 792, Arcade Choice. Material nós decidimos substituir por lava-loiças de alumínio toda a Expo para evitar já pagar os alugueres. Ou seja, estão lá colocados. Lava-mãos e lava-pratos. Não, só lava-mãos. Não lava-mãos. Os que tinham todas as ilhas de baixo, as arcadas e... Antes era alugado e optaram por comprar. Muito bem. Está instalado. Aqui logo a 801, Joana Isabel Figueira Carriço, 3023. Isso foi porque a bomba, houve problemas na faturação e então só veio agora a bomba do Cerro. Está bem? É a última que ela já vinha em algum momento para pagamento e agora é que conseguiram resolver. Tem a ver com questões fiscais deles, não nós. 810, palco e banda. E bancada. E bancada, sim. Isto foi comprar os pezinhos pequeninos para poder utilizar os nossos palcos, aqueles novos, como estrato. E evita-se o o aluguer. mínimo de 60. Agora, por exemplo, a banda, já não alugamos essa parte, porque alugávamos esse estrato, então comprámos os pés. São pés de 20 centímetros para todos os palcos pequeninos. Sim. E é também o outro 900, é a escada. A escada lateral, É coisa aquela velha pô, de madeira. E já fica- Agora é a escada adaptada, que é nivelada dos 60 até ao metro. Pronto, Já fica completo. E já não alugamos. Já não alugamos esse estrado. Rolear, automatizações. É material elétrico, de substituição, há cabos, essas coisas todas sempre, e ainda mais agora por causa da Expo. Da minha parte, Tá? está tudo, obrigado. Olha, o senhor vereador assinalou exatamente as mesmas que eu. Pontaria. Por acaso ainda tenho aqui mais alguma, não sei se se lembra. Vereador Nuno. Tá? Já Muito obrigado. Passamos então aqui às informações diversas quanto às modificações orçamentais. Uma primeira teve a ver com uma... Eu já tinha falado disto, já tinha sido aprovado, que era a renovação do protocolo da Esteva, que era, porque não nos parecia funcional nem justo que a Esteva estivesse a aguentar os valores de não aumento em função do salário mínimo nacional, da técnica que é do projeto do protocolo tripartido, que tem a Câmara, o NERV e a Esteva. É a Câmara que tem que suportar esse custo, não fazia sentido. Até agora havia um saldo positivo, não havendo. O que se foi feito agora foi, efetivamente, aquilo que aprovámos na semana passada, que foi o protocolo, um reajuste ou a atualização dos valores do protocolo, simplesmente para que não sejam outras entidades a suportar aquilo que não tinham que suportar. Portanto, essa é a primeira. A segunda tem a ver com o orçamento de despesas de apresentação. Como sabem, isto já é como gotinhas de água, estão a cair sempre e, portanto, tem a ver com apresentação e com doença e outros encargos decorrentes, nomeadamente onde vêm aí outros trabalhos especializados. Tem a ver com adjudicações de projetos, nomeadamente o que também agora foi perguntado, e tem a ver com essas questões. Portanto, são os trabalhos especializados que transitam de verba de um lado para o outro.
Relativamente aos compromissos plurianuais, como sabem, eles têm que cá vir, depois serão sujeitos também a uma validação em termos de Assembleia e é obrigatório a informação e que aqui está a relação de todos os pagamentos compromissos plurianuais assumidos em termos daquilo que aprovamos aqui em sede da Câmara Municipal e que são exatamente despesas compromissos plurianuais. Pronto, quanto a isto, eu não sei se tem aí alguma questão. Então, passamos às minhas informações. Digo-vos já que numa semana tão curta e tendo também a Expo e tendo outras coisas, e pelo que surgiu no meio, embora assim seja, também tenho algumas informações para vos dar. Relativamente ao projeto da regeneração urbana, finalmente eles já chegaram, chegou a zona A mais específica, a B, e a C e a D, que foi aquilo que foi contratualizado. Estamos neste momento na análise dos projetos de execução, para evitar também dissabores no lançamento dos concursos. Como sabem, infelizmente, o Gabinete Técnico da Câmara Municipal, enfim, deixou exatamente a Câmara agora um bocadinho numa situação difícil, mas há outras situações mais difíceis que, enfim, a nós toca-nos agora ir substituir nos termos, enfim, legais que possamos substituir, porque evidentemente não estamos capacitados tecnicamente para enfrentar, porque nós estávamos à espera de uma situação diferente, aliás todos, quer o Gabinete Técnico, não vou falar em nomes, mas vocês sabem, quer eu próprio, quando falámos, a coisa ainda poderia ter sido resolvida por estar cá, mas, enfim, infelizmente não vai ser assim, e como não vai ser assim, foi de um dia para o outro, como sabem, portanto é algo que também teremos que ver. Em princípio, no âmbito do arquiteto, o que está previsto é que entre dia 15, a partir da Expo, portanto foi isso que me foi transmitido, e esperamos que pelo menos uma parte ou uma componente esteja já, enfim, a funcionar em pleno funcionamento, porque nós também precisamos. E desejar também a quem de direito uma recuperação rápida e umas melhoras ainda mais rápidas. Quanto ao dia 21, 22, quinta e sexta-feira, eu fui quarta-feira à tarde, já depois de fechar os serviços, fui para Lisboa, no âmbito do projeto Futurtech H2, que é de hidrogênio verde, do qual, cuja viagem foi custeada exatamente pela Adral, no âmbito desse projeto POCTEP, numa visita e reuniões, foram muitíssimas reuniões em Palma de Maiorca, e isto foi quinta-feira à tarde e sexta-feira todo o dia. Quarta-feira fui para Lisboa simplesmente porque o voo era às 4 da manhã e, portanto, eu teria que estar, era às 6, tinha que estar às 4 no aeroporto e, como sabem, foi uma noite tremenda, quer em Lisboa, quer aqui, sobretudo em Lisboa. Aqui foi na outra noite, porque houve queda no hotel onde eu estava, houve queda de árvores e também no aeroporto, portanto, quando chegámos estava tudo completamente com as árvores todas no chão. Foi um bocado complicado, entretanto conseguimos chegar a Madrid. De Madrid voámos depois para Palma e de tarde começou também lá a própria, enfim, o temporal, mas de qualquer forma conseguimos reunir com o Ayuntamento nessa tarde para apresentar todo o projeto de hidrogênio verde, que eles têm um projeto enorme piloto na própria ilha, enfim, na própria ilha, de início no Concelho de Palma de Maiorca, em Palma mesmo, relativamente a este hidrogênio verde. O hidrogênio verde, nós somos produtores de hidrogênio, como vocês sabem, mas o hidrogênio, se não for verde, não é considerado uma energia limpa, e para ser verde o que quer dizer é que ele deve ser produzido em termos de energia solar e, portanto, não consumir outra energia fóssil. Isso traz um custo enorme, isso foi o que foi explicado também no projeto Green Island, da Palma de Maiorca, quando nós estivemos lá com eles. E depois houve um roteiro de visitas e reuniões, quer com a empresa que está a fazer a produção, já existe uma produção e é única na Península Ibérica e na Europa também, ela é um projeto inovador, onde há exatamente produção de hidrogênio. Também se sabe, o hidrogênio é bastante inflamável, portanto é uma questão de segurança também do próprio hidrogênio, e foi isso que foram mostrar. Qual é a importância? Depois fomos também à EMT, que é a empresa da mobilidade de Palma. Eles compraram os autocarros para funcionar só com hidrogênio verde. Fomos às instalações no gasoduto, onde é introduzido 2% de hidrogênio para funcionamento, e fomos também à cadeia dos hotéis
e Iberostar, também com o diretor operacional, em que informou que esse hotel de Palma vai funcionar em termos de energia de hidrogênio verde, sobretudo em coisas que gastava muito, é a questão da água. A água quente vai funcionar porque o hidrogênio verde separa a água do oxigênio, não é? E depois lá eles fazem a conversão ao contrário. A produção vai distribuir outra vez a água, só que a água já sai quente por causa da questão da pressão, e então eles vão ter a água quente por via desse funcionamento. Portanto, isto é tudo uma cadeia muito bem pensada, e eles estiveram exatamente ali a informar sobre todo o projeto. Depois voltámos outra vez também à Câmara para apresentar o projeto em funcionamento no âmbito como é que ele é encaminhado, onde é que são os depósitos e para ver também os caminhões. É um caminhão, enfim, grande para aquele que faz a distribuição, mas para que vocês tenham noção, para poderem conduzir ou poderem transportar, sei lá, 40 quilos de hidrogênio, precisam de um caminhão ou a estrutura em que está fechado o próprio hidrogênio, representa cerca de quase 30 toneladas de peso no caminhão. Portanto, isso é um projeto piloto financiado pela União Europeia, do qual também financia em Portugal e está a financiar também em Sines, esse tipo de instalações. Sines está muito atrasada, que também foi lá visitar o projeto. E o projeto, o que acontece é que ele é bastante caro ainda a dia de hoje, ou seja, produzir aquilo é bastante caro. Posso-vos relatar aquilo que foi, não compensa por agora. O projeto ali também é para desenvolvimento da tecnologia, da questão do transporte e da questão da fabricação. Portanto, é essa a questão que agora ali está feito, que é para poderem melhorar tecnologicamente essa questão. Porque é que Barrancos foi? Barrancos foi o delegado do IFP, do Alentejo, foi o vice-presidente da Ponta do Sor e fomos nós e a Adral. Porquê? Porque são esses sócios que estão no projeto Futurotec, no sentido de aquilo que poderá ser utilizado quer por nós, quer por Ponta do Sor, sobretudo, e depois num centro de tecnologia que está a ser criado em Sines pelo IFP, no âmbito da formação. Portanto, fomos também pelo lado da formação, porque é importante. Todos os que lá trabalham são ordenados muito elevados por uma questão de segurança, por uma questão também da especialização e, sobretudo, porque é uma tecnologia de ponta e nova. Portanto, a nós também nos interessa que essa formação possa vir a ser desenvolvida aqui, e também a questão de armazenamento ou outras situações do próprio H2 que possa ser desenvolvido em Barrancos e Ponta do Sor. Porquê Ponta do Sor também? Porque Ponta do Sor tem um desenvolvimento de um cluster de aeronáutica e que também lhe interessa experimentar os aviões. Eles estão a desenvolver agora o projeto dito também pelo Rogério, pelo vice-presidente. Estou a experimentar avionetas de pequeno porte em termos de híbridos, que funcionem em híbrido. E daí também a visita ao hidrogênio verde, nesse sentido, ver o que é que conseguem. Eles estão no início desse projeto e, portanto, o que se pretende aqui é, entre Barrancos, Ponta do Sor, o IFP e a Adral, desenvolver aqui 4 pontos que poderemos desenvolver face a esse projeto, o que será importante para Barrancos, o que será importante para Ponta do Sor, e é isso enfim, que foi a própria visita, que foi bastante interessante, muito cansativa, porque também não paramos. Apanhámos muitas molhas, sobretudo porque, para terem uma noção, levaram-nos aos sítios onde são depositados o hidrogênio verde, portanto aquilo é espaço aberto, e foi quando descarregou completamente. Não havia, é uma zona de descampado, portanto ficámos nem polhos, mas é interessante. Depois também ver em funcionamento, eles só depositaram um bocadinho, não chegou nem a 0,5%, para que nós víssemos, e depois experimentaram questões de segurança, porque o hidrogênio, ele é inflamável se houver exatamente em cobertura fechada. Em cobertura aberta ele desaparece no instante e, portanto, não passa nada. Mas estivemos a experimentar todas essas questões, foi interessante. Já vos digo que da parte da tarde de sexta tivemos sempre exatamente em viagens mais fora, uma molha atrás da outra, mas pronto, correu bem, foi feliz a visita e voltámos sábado. Mas o que acontece é que ali não é como...
é como aqui, mas ali sai o sol e de repente não dá tempo nem a apanhar, não nos dá tempo nem a ir para o carro, portanto, mas foi bastante interessante. E pronto, a visita haverá outras, todas elas financiadas no âmbito do projeto Futurotec, da ADRAL, e portanto não a Câmara Municipal. E portanto não há um custo exatamente para isso, a não ser as minhas ajudas de custos, porque tinha que almoçar e jantar, evidentemente, não há outra. Depois, relativamente ao projeto, relativamente à questão do dia 24 e 26 na Câmara, houve a primeira incursão, reuniões com todas as unidades para conhecerem a plataforma que nós também já aqui falámos, que é de iniciar os serviços online e serviços eletrónicos relativamente com o município, que é o balcão eletrónico, e é o funcionamento de toda a estrutura camarária em termos eletrónicos de gestão documental e, portanto, deixar o papel e, sobretudo, que haja uma capacidade do próprio município, naquilo que for possível, e, sobretudo, a caminhar devagar, possa ter um relacionamento direto eletrónico, neste caso, ou desde o telemóvel, para o relacionamento com a Câmara, seja no pedido de um ramal, seja no pedido que for, introdução de projetos de obras, outros pedidos, candidaturas a bolsas e outras coisas, fará tudo agora a partir do balcão eletrónico e, enfim, vamos acionar aqui as questões de chave digital. Aqui internamente há muitos problemas porque acho que já têm chaves que estão barradas, terão que ir exatamente agora aqui ao Conservatório, ver se conseguem resolver ou não, mas todos vamos ter assinaturas digitais aqui para que funcione exatamente o balcão e o importante é que o município vai entender onde está o seu processo, em que análise está e depois então recebe toda a documentação em download e, portanto, não tem qualquer problema. Ficará no seu computador, ficará no seu telemóvel, ficará onde for, mas há um código de barras do próprio documento em que certifica, basta ir ao balcão eletrónico, certifica o documento e, portanto, não precisa nem andar com o documento. É bastante interessante e a plataforma também ela já foi adjudicada. Foram 4 dias porque a Vice-Presidente e eu estivemos logo na segunda, entretanto, por questões de acompanhamento das unidades eu já conhecia a plataforma, não é? Evidentemente, eles tinham alguma dificuldade em entender, também para não gerar aqui animosidade contra algo que sempre gera. Eu acompanhei a maior parte das reuniões com todas as unidades e para a semana, assim, dia 7, a partir do dia 7, começa então por um período de mês e meio, uma formação in situ com todos. Portanto, a partir de maio, em princípio, já estarão os primeiros serviços online para que as pessoas possam, enfim, ir à plataforma, ir ao balcão eletrónico e fazer de lá a sua gestão. Não é algo que se vá obrigar, é um processo que vai ser pouco a pouco, internamente sim, em termos de lá fora, poderão fazê-lo cá, por papel, poderão fazê-lo eletronicamente, como entenderem, mas pelo menos já para irmos avançando nessa questão. Depois, estamos, como sabem, neste momento a ultimar aqui os processos da Expo Barrancos. Espero, mas isso eu também deixo aqui ao Vice-Presidente que não me assuste, em princípio estará tudo operacional para os preparativos. Dizer-vos também que na questão do Barrancos Futebol Clube, neste fim de semana, é uma alegria, pelo menos para todos nós e quem gosta também de futebol. Pelo menos nesta primeira fase eles são campeões e, portanto, passam uma segunda fase e isso é importante, é relevante porque nós também contribuímos, como sabem, apoiamos o Barrancos Futebol Clube naquilo que é o PAMAL. Depois foi também entregue muito tarde, mas já tinha sido o ano passado, se calhar vocês não se recordam, mas no âmbito da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barrancos tinha sido falado numa reunião logo no início do ano sobre várias necessidades do próprio corpo dos bombeiros e uma delas apontadas exatamente foi equipamento de combate a incêndio, mais incêndio urbano, mas que o equipamento que tinham estava completamente, algum estava podre, e, portanto, era necessário ir fazendo ali um apoio para que pudessem ter pelo menos 5, e isso foi, como foi dito, pelo menos 5 equipamentos nesse sentido, novos. E então foi entregue, porque só chegou agora há pouco, por causa das medidas de cozer, de fazer os fatos, aquilo é mais complicado do que eu pensava, mas foi entregue agora exatamente os 5, um conjunto de 5 fardas, equipamento exatamente de combate a incêndio urbano, e portanto esperamos que não os usem nunca, mas bom.
já tem acontecido, portanto já aconteceu há bem pouco tempo, mas pelo menos estão preparados para que não haja nenhum problema. Claro que não é o suficiente, porque eles são muitos mais, mas de qualquer forma 5 já permite que pelo menos 5 vão em total segurança. Isto foi um valor de cerca de 6.000 euros, com IVA, evidentemente, e foi um conjunto de 5, com todas as componentes, desde luvas a tudo mais, e ainda houve alguma oferta da própria empresa que vinha exatamente na própria caixa. Depois, na questão da empreitada da lancheira, não houve concorrentes, pelo que será revisto o próprio projeto. Mais uma vez aqui, enfim, com o gabinete técnico da UOSO iremos ver naquilo que é nas circunstâncias em que estamos agora, mas possivelmente iremos mudar. Estava prevista a iluminação, fazer a baixada do PT, para a questão da lancheira. Visto isso, também não nos fazia muito sentido e penso que foi isso também que não houve concorrentes, porque isso é muito custo, atrasa muito, é a redes, não somos nós. E há a pretensão aqui, se calhar, de substituir, eu falarei também com o arquiteto, com o João, com quem estava e com quem fez o projeto, para fazer a substituição disso por estes postos de eletricidade em termos de energia solar e que têm sensores e que só acende exatamente se for necessário. Tem um custo muito menor e também ele serve para aquilo que é, porque é se alguém utilizar aquele espaço à noite, terá iluminação, se não utilizar, não tem iluminação, que é como agora. O outro seria bastante mais caro e, portanto, não faria sentido. E estamos nesse processo exatamente de rever isso, rever o mapa de quantidades e rever o processo para o lançar de novo e à espera de que alguém possa vir. Da minha parte, como já vos disse, a semana foi entre fora e em reuniões 3 dias, portanto, sobram 3 e dos quais eu já vos dei aqui alguma informação. Claro que fica aqui também disponível para toda a vossa questões que queiram fazer. Passo então a palavra à Vice-Presidente. Bom dia novamente. Da minha parte também as semanas foram mais preenchidas com as questões relacionadas com os preparativos da Expo. Destaco aqui apenas duas informações assim mais distintas do normal. No dia 18 de março, decorreu em Barrancos o 4º encontro de estudantes da Universidade Popular Túlio Espanca, da Universidade de Évora. A iniciativa contou com a presença de aproximadamente 400 alunos de 9 polos distintos, sendo o nosso polo de Barrancos, 4 do município de Évora, Bacelo, Canaviais, Malagueira e São Miguel de Machede, também Cuba, Viana do Alentejo, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa. Foi realizada uma visita por alguns locais emblemáticos da vila, nomeadamente com interesse turístico, o museu, o centro interpretativo, a igreja, algum passeio pelas ruas de Barrancos e culminou com um almoço partilhado no Parque de Feiras e Exposições, dada a dimensão do grupo, que era bastante enorme, não é? Animado com algumas danças e cantigas de outros tempos pelos alunos do nosso polo. Portanto, foi um dia bastante agradável e preenchido. E depois, como o Sr. Presidente também já destacou aqui, queria deixar aqui expresso os parabéns ao Barrancos Futebol Clube pela conquista do primeiro lugar no Campeonato Distrital da 2ª Divisão, primeira fase, Série A, do presente ano, tendo passado então assim à segunda fase. Alargar as felicitações também a todos os jogadores, não apenas ao clube, a todos os jogadores, à equipa técnica, aos órgãos sociais, aos adeptos e simpatizantes em geral. Eu estive presente e foi um jogo de nervos até ao fim, portanto a vitória foi ali já nos momentos finais e tínhamos mesmo que vencer, portanto não bastava o empate, nem, claro, a derrota não interessava, nunca interessa, mas nem isso, portanto tínhamos mesmo que vencer. De outra maneira não teríamos passado, portanto foi um jogo sofrido, mas pronto, deu os frutos que todos desejávamos. E da minha parte é só. Pronto, relativamente a isso que fica exatamente escrito, pelo menos da parte, penso que da Câmara, de todos, não é? O saudar esta vitória, ultimamente tem-nos dado enfim, boas alegrias, está bastante longe, o que também é importante para nós, porque leva o nome de Barrancos onde quer que vão.
E dar também os parabéns à equipa de infantis, que também venceu com o Clube Guadiana de Mértola no mesmo dia e que também estão muito bem lançados, os percarruchos. Então, olha, Claro. temos aqui CR7, CR7, CR8, CR9, temos aqui, está também, enfim. Tem que caminhar. Passo então a palavra aqui ao Sr. Vereador, que está de regresso, o Sr. Vereador José Domingos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, e também associar-me aos parabéns ao Banco ao Clube, do qual tenho orgulho de ser sócio fundador, portanto, os parabéns ao Clube. Depois queria também pôr uma questão ao Sr. Presidente. Na última reunião que estive presente, o Sr. Presidente informou de várias diligências que tinha feito junto do Ministro e outras entidades por a questão do estado da estrada. Queria saber se houve um desenvolvimento até esta data. Era só. Pronto, relativamente a essa questão, foi feita efetivamente a diligências, não só junto do Ministro, foi feita junto do Ministro e junto também da IP, nomeadamente com a delegada regional no âmbito de Alentejo e Algarve, Faro e Beja. Entretanto, não me foi comunicado exatamente nada, só me foi comunicado pelo assessor do Ministro dias depois, em que a questão da ponte, que era o que era preocupante, e seria para eles prioritário e iriam exatamente analisar e ver, já de princípio, essa intervenção. Eu relatei exatamente o mesmo, foi por via de WhatsApp, de uma mensagem, a dizer que nos interessa isso e tudo o resto que foi apresentado. Portanto, essa visita foi apresentar todos os problemas. Não há nenhuma comunicação deles, oficial, no sentido de avançarem com alguma questão. Sei por outras conversas com alguém também que trabalha na própria, no IP, na IP, em que efetivamente estão a alocar valor, verba para avançar com alguma melhoria numa ou noutra, e aliás também já foi relatado o que aconteceu com o temporal, na questão das árvores, que fomos nós quem fomos lá retirar, juntamente com os bombeiros e com a componente de sapadores de barrancos, e portanto ainda por cima caíram exatamente onde estão aqueles cogumelos feitos na própria estrada, portanto, como se pode ver, é o estado lastimável que tem a estrada, mas não há comunicação oficial, mas há exatamente por via da IP, com contacto com as entidades, porque é uma preocupação de saber onde andam. Há uma alocação, ou estou a preparar uma alocação, ou já prepararam uma alocação de verba para iniciarem alguns trabalhos, espero eu. Mas também foi dito que em maio nós voltaremos exatamente com esta preocupação. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, assim. Vereador Miguel, só favor. Bom dia novamente. Em relação ao Barreiros Futebol Clube, claro, desejar dar os parabéns e que não fiquem por aqui, que queremos que subam de divisão para a primeira divisão, como é óbvio. E que as tão desejadas obras no estádio que se realizem para que para o ano possam ter melhores condições. Em segundo, queria dizer, já sei que sabemos já que vai ser realizada uma intervenção grande no caminho do Castelo, mas até lá que fosse feita uma reparação, porque aquilo infelizmente está intransitável. Hoje andamos. Hoje vai ser lançada uma. Eu não ia dizer isto, mas vou dizer. Eu ontem também tive a intenção de ir até Pias ver o futebol, mas infelizmente, e já falei da questão do gabinete técnico, tive ontem todo o dia a trabalhar no sentido de preparar o procedimento para o lançamento de uma pequena empreitada de arranjo com Tovenan, batido, úmido, para que aquilo fique exatamente, ou seja, é preparar a caixa. Não entendam isto como a fase preparatória da estrada, mas é fazer de refazer as caixas, porque como vocês sabem, o caminho tem esta pendência, e isso não pode ser, e portanto vai ser preparado exatamente, vai ser lançado hoje na plataforma Vortal, exatamente em 6 km, fazer com Tovenan, colocar por camadas, fazer a modificação da mesma, fazer a secagem e que ela fique compactada e, portanto, essa situação resolvida. Por outro lado, também se vai fazer limpeza de algumas valetas, fazer encaminhamento do escoamento de água em alguns pontos e ficar preparada exatamente para essa intervenção que estava a dizer o vereador. Sim, vai ser lançado hoje, mas isto é o CCP, mas vai ser lançado hoje. Nós damos tempo mínimo para a resposta. Independentemente do lançamento, há certas zonas que Sim, mesmo sim, com sim, o caminhão e da Câmara, sim, mas isso, dar um arranjo ali nas certas zonas só ali para... Isto equivale, já vos posso também adiantar, isto equivale à encomenda de 500 toneladas de Tovenan,
que também vamos ter que fazer, é exatamente deixar de substituir por terra, porque a terra funciona muito bem quando secou, mas não funciona muito bem quando está a chover, e o que tem acontecido é que teve 1 mês e meio a chover. Com essa situação, nós também já dissemos a eles para irem tapar os buracos que são mais prementes, mas penso que para a semana ou sexta-feira estarão in situ as máquinas. Não quero adiantar sexta-feira, vamos pôr para a outra semana, para não entrar eu em erros, mas uma vez lançado, como sabem, aquilo não há volta atrás. Ou seja, uma vez que se lançam os concursos, é uma empreitada pequenina, mas bastante substancial em termos de o que se pretende é fazer à caixa, para que vocês entendam, às caixas, e depois andam em cursos de administração agrícolas ou rurais, em termos de compactação de Tuvenã de excelente qualidade para que as pessoas possam efetivamente circular. Não só já os visitantes, mas sobretudo quem lá trabalha, seja onde for, não só não só na Coitadinha, nos outros, e que também seja possível visitar o castelo sem ter os percalços que muitas vezes temos. Portanto, eu acho que hoje estamos aí com alguma, não sei, deve ser algum... Mas pronto, eu não ia dizer, porque eu gosto de dizer as coisas quando estão, mas já que perguntou, é para o informar de que eu ontem tive todo o dia, não pude ir exatamente a isso, porque estive a trabalhar para acabar isso, para dar apoio técnico, na medida do possível, o lançamento da plataforma que lá existe. É só essa a questão. Não sei se há mais alguma coisa, vereador. Vereador Nuno. Muito obrigado, vereador Nuno. Relativamente ao outro processo, já agora de esclarecer, porque isto também tem sido algo tratado, não está no vereador Nuno, mas temos estado nós. Foi agora, já há quase 20 dias, foi mandado para o ICNF, também já telefonei para eles, é só para eles darem-nos o parecer por causa do Tribunal de Contas, ratificar o parecer anterior, e quando já esteja o parecer entregue, já sabem como é o ICNF, eu já telefonei para o diretor, e de imediatamente fazer o lançamento. O ICNF é uma das entidades que mais demora a responder, que é uma vergonha, mas eu sei que estão em cima disso. Ainda sexta-feira recebi a dizer que já estava o processo e disse: desculpem lá, já há uns dias que eu mandei isso, há semanas. Portanto, nós precisamos do parecer, porque o Tribunal de Contas vai exigir o parecer. De resto, é um lançamento sem qualquer problema do próprio procedimento. Ele virá cá, irá à Assembleia, nós marcaremos uma Assembleia só para essa questão, porque tem que ser por causa dos compromissos plurianuais, mas pronto, uma vez que isso esteja, da nossa parte também será rápido, e se é necessário fazer reuniões, nós faremos. Mas o outro é mais prioritário e vai ser lançado. Pronto, dito isto, avançamos então para a ordem de trabalhos. Penso que não há mais ninguém para dizer nada. Portanto, vamos então aqui ao ponto 1. Apreciação e decisão sobre a proposta de adesão do município de Barrancos ao Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, submeter à aprovação da Assembleia Municipal. Nós aqui o que vos propomos existe já um prévio acordo, isto é da reunião, do que saiu também, tem a ver com a participação no CEBAL, que neste momento já pode ser feita, e não é só para nós, é mais para os empresários, naqueles que entenderem que necessitam de um acompanhamento. Acho que somos uma das poucas câmaras que não estava ainda no CEBAL. Ele é o único centro de investigação de biotecnologia no Alentejo. A nós faz-nos sentido, porque temos o DOP, pelo menos para esse acompanhamento, e, portanto, nós também fomos buscar a categoria mais baixa, também tendo em conta o número de empresas e empresários que nós temos, mas iniciamos por alguma situação. Isto também nos vincula, de alguma forma, ao CEBAL, para o futuro centro, porque queremos também que eles venham usar essas instalações e estar mais perto de nós aqui. Depois haverá também uma incursão ou uma tentativa de que os espanhóis, nomeadamente Ensinasola, possa vir a participar, porque também nos interessa vir a alocar isto ao POCTEP, e, portanto, é um projeto mais transfronteiriço, que acho que será importante nesse sentido. E é isto que vos coloco à consideração. Nós propomos aqui sermos beneficiários com a categoria A, no âmbito desses serviços, que também corresponde a candidaturas, acompanhamento, processos, enfim, análises, todas essas questões. E eu passo então a palavra, se alguém quer dizer alguma questão sobre isto. Não? Então, passamos já à vossa deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Desde já eu aqui agradeço também a vossa compreensão, porque eu acho que isto é importante, independentemente dos resultados que obtivermos a curto prazo, mas eu acho que a longo prazo é importante que as empresas sejam acompanhadas. Vamos então ao ponto 2, apreciação e decisão sobre a proposta de bases do procedimento de abertura da candidatura ao Programa Municipal de Apoio ao Movimento Associativo Local. Nós tínhamos falado também em reunião de Câmara e também da reunião com as associações, que nunca fez sentido abrirmos o PAMAL em final do ano. Primeiro, porque isso afeta completamente o orçamento, não estamos preparados, não sabemos o que colocar em orçamento cada ano, porque gastamos, ou seja, as associações estão a custear as suas atividades até outubro, até receberem, e não ao contrário. Portanto, o que se previa era dar início logo no primeiro trimestre, vamos um bocadinho mais tarde do que nós queríamos, mas cá está, é submeter à abertura do Programa Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, sendo que aqui a única entidade que tem o seu orçamento aqui um pouco, ou a sua candidatura mais dificultada é o Barranco ao Clube, porque ele tem um período, época diferente do ciclo civil, ano civil, mas de qualquer forma, enfim, para eles também é bom contarem já com alguma circunstância de apoio neste sentido. Prevê-se então que no final de abril possamos ter já decisões, vir trazer aqui, modifica algumas coisas, tentámos já melhorar o do ano passado. Vocês se verificam, nós aqui, a dotação também é de 120 mil euros, aumentou 20 mil euros este ano, que também tinha sido decidido em orçamento, e as despesas desta vez, para que não haja nenhuma dúvida, estão aqui explícitas, quais são as despesas a que se podem candidatar, bem como os limites de candidaturas e outras coisas. Consideramos, para que vocês tenham aí uma noção, nós dividimos isto em 6 atividades possíveis, sendo que uma delas, não sendo obrigatória, é comum para todos, que é o do funcionamento. Consideramos que todas, enfim, têm que funcionar, e é nessa, se não quiserem preencher mais nada, no formulário só vão preencher exatamente essa de gastos gerais de funcionamento, sendo cá os consumos, as despesas fixas são as que são. Em termos de recursos humanos, para não abuso, porque nós já aprovamos o programa Oportunidades, quem tiver contrato não financiado demonstrável por nenhuma outra, nós também poderemos suportar despesas até 15%, e ela já tem que ser alguém contratada, com contrato. Portanto, aqui não há outra questão. De qualquer forma, também existe um limite face àquilo que poderá vir a ser esse apoio. Depois há limites também a outros encargos não definidos, e temos aí as entidades, porque consideramos que também é importante o convívio entre os sócios e a entidade da qual são sócios. Não vamos fazer como o ano passado, não limitamos o número de eventos, o que limitamos é o valor a apoiar no ano, independentemente dos eventos que façam de convívio, for ele qual for, entre sócios da própria entidade. E depois também há limites para os próprios a renda, no caso de haver arrendamento das rendas, e também temos aí um limite a esse valor. Pronto, eu acho que está mais que claro daquilo que se podem candidatar. Achamos também que damos um passo na facilidade de entender onde gastam, e há a possibilidade deles inventarem outros gastos, desde que o justifiquem, está aí para poderem entender. O formulário também foi modificado, e o formulário é muito simples. É grande, mas é simples, tem 5 atividades, tirando a primeira. Ela já tem os sítios onde preencher com o que podem efetivamente gastar. É só colocar aquilo que eles têm para, em termos de orçamento, o que é que eles prevêem, e depois há em Excel, portanto é automático, há aquilo que poderá ser financiado ou não pelo PAMAL. Portanto, é automático até chegar ao fim, que no final terá um resumo da candidatura, e no resumo da candidatura diz lá o que é passível de ser financiado pelo PAMAL. Vocês terão acesso a essa questão no âmbito das análises, mas neste momento eles também já saberão onde é que estão a ceder ou não, e isso é importante para eles, saber também como fazer a sua candidatura, e se houver algum problema estarão aqui a UASC para os ajudar a preencher no Excel. Se não forem capazes de preencher no Excel e também não se quiserem dirigir, poderão preenchê-lo em termos de papel, como fazem sempre. O problema é que depois aquilo não dá automaticamente os valores. Portanto, mas terão que ser aqui os serviços.
Eu acho que é uma melhoria substancial que nós também, entre todos, conseguimos. Foi também uma resposta à vossa solicitação em tempos sobre saber para onde vai o dinheiro para as entidades, e eu acho que agora está bastante claro para onde pode ir aquilo que podemos aprovar. Portanto, é nesse sentido que colocamos aqui para a vossa consideração e votação. Não sei se tem alguma questão. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então aqui ao ponto 3, a apreciação e decisão sobre o início do procedimento de elaboração de regulamento de serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, gestão de resíduos urbanos municipal de Barrancos. Aqui é uma circunstância que eu também lamento, porque isto há um regulamento completamente desfasado em termos de peite. Como sabem, nós temos o peite em funcionamento há cerca de 20 anos, nunca se avançou em tal medida, e aqui o que se pretende é exatamente integrar o peite para que as pessoas possam deixar de pagar em função da reciclagem em termos de RSUs, que também na nossa fatura, como sabem, pesa muitíssimo. Portanto, é isso que se vai analisar, é isso que se vai também regulamentar, bem como ir ao encontro daquilo antes de que haja enfim, uma contraordenação da ERSAR, em termos de, nós temos cinco escalões, o que a legislação diz é 4, nós mantemos os 5 há anos, porque o primeiro escalão será uma ampla consideração entre consumo de família média e depois, a partir daí, há um custo elevado sobre um consumo excessivo. Portanto, isso nós não tínhamos, nós fizemos esse exercício este ano nos preços, que foi no primeiro e segundo não se aumentou, e depois se aumentou no terceiro, quarto e quinto, substancialmente, porque consideramos que, não sei aqui, mas a média normal é até os 10, 15 metros cúbicos por família, a média anda abaixo 9, 10, anda por aí. Portanto, é isso que se pretende, é regulamentar em termos daquilo que são as recomendações da ERSAR, que são obrigatórias e com contraordenações milionárias, é incluir o peite, que nunca esteve o peite incluído, e, portanto, é necessário incluir o peite, é ver a forma de água, saneamento e, sobretudo, os resíduos. Nós pagamos muito, mas é verdade que também nós pagamos muito à Resia Alentejo. E também pagamos muito às águas do Alentejo, mas também é verdade que nós não produzimos as águas residuais ou gestão de resíduos, não é indexada exatamente àquele consumo que nós temos de água, e nós pagamos, como sabem, se fazem as contas, muitíssimo de resíduos. O que vai funcionar é, se o peito está em funcionamento, vai ser em função, em princípio, de sacos, e vai também retirar-se essa questão da própria fatura. Portanto, é um avanço também para a reciclagem efetiva. Quem reciclar, sim; quem não reciclar, vai pagar. Basicamente é isto. Mas são obrigatórios por contraordenações da ERSAR, que não queremos receber. Nunca não se tinha feito, mas agora é necessário fazer. Depois logo já discutiremos se é bom ou não. Agora estamos só no período de que cada um possa dizer o que entender sobre esse regulamento, e depois avançar-se-á então com o estudo, a análise, e avançaremos com as propostas. Não sei se tem alguma questão. Eu queria colocar uma questão, já que se falou na questão das águas. Não há nenhum projeto, nem há nada que esteja relacionado com a limpeza da barragem, continua tudo na mesma, não se tem perspectivado nada futuramente. Essa questão está na competência, o que não quer dizer que não se tenha dito e não se vá falar outra vez, na competência da própria Águas do Alentejo, mas, como sabe, tomou posse recentemente também o novo presidente das Águas do Alentejo, cuja reunião está para ser marcada. Nós nos vamos ver na Expo, e eu também falarei disso, da necessidade da reunião, porque não é só essa questão, é continuar com a questão de areias e outras situações, da água dura, e se a obra já está concluída dentro daquilo que era os investimentos das Águas do Alentejo, queremos uma água menos dura e uma água exatamente que nos permita a nós, enfim, termos uma qualidade de água, ou que a água saia exatamente sem ser só água. Em vez de sair só água, saem outras coisas muitas vezes, e nós isso é para evitar de uma vez por todas. Melhorou. Também é verdade que nós levamos um dinheiro, eu trarei isso algum dia, muito elevado o gasto em termos de mudanças de contadores, de ramal, etc., para facilitar, quer, por um lado, a pressão em termos de casas, isso nós temos atendido a maioria do que tem vindo cá, e são muitíssimos,
e, por outro lado, também, uma vez que tem sido feita essa substituição, é verdade que aumentou a sua pressão e também é verdade que os resíduos estavam já dentro, portanto, não prevê também que não passe exatamente tanto resíduo para dentro, porque ela, enfim, o ramal é novo e, portanto, isso condiciona também tudo o que vai para dentro. Depois, há um problema acrescido, que é em obras que já tenham sido feitas há mais de 30 anos, ou em casas, isso acontece-me a mim, temos o problema de, quando ainda não detectávamos nada, já estava a constituir o problema há anos. E agora, pronto, já melhoramos, mas de qualquer forma é para também dar essa informação às Águas do Alentejo. E aí concordo com o vereador Miguel. Aquilo, acho que é de aproveitamento, eu sempre fui mais a favor da nossa ETA do Bufo. Não é só na questão do consumo de água, também podia ser aproveitado para desporto, barragens, que tem uma área tão grande, espaço bom e nas condições em que está, não tem utilidade nenhuma, aquilo está cheio de lodo, até é perigoso a qualquer atividade desportiva que se venha a praticar ali. De qualquer forma, como vos digo, é algo que será falado e também, ainda mais porque também já foi dito aqui em Câmara, quer pelo vereador Miguel e que, assim, enfim, penso que todos pensaremos o mesmo, será falado, mas eu volto-vos a repetir, nós não tínhamos nenhum problema em termos de água, porque a seca sofrem todos, mas a nossa barragem do Bufo dava serviço para cerca de 2 anos e meio, com capacidade para 2 anos e meio, e na minha opinião também havia a opção de, mais abaixo, ter feito uma nova intervenção e a próprio abastecimento da barragem, onde recolhe exatamente a água, ter sido um pouco mais abaixo, em maior profundidade e mais superficial. Mas, enfim, foi esta a decisão das Águas do Alentejo. O que quero dizer também é que aquela nunca vai ficar desativada. Tem que se manter exatamente por uma substituição, porque se houver uma necessidade ou faltar água mais a montante, nós não temos por que ter falta de água, porque nós temos uma que foi suficiente durante, eu tenho 49 e os 45, exatamente, e com os 45 anos eu sempre fui abastecido dali e entre todos, e como sabem, não havia nem problemas, havia cheiro a lixívia, mas sim, ali pois, também é verdade. Mas isso havia capacidade de... E hoje consumimos mais por outras razões, mas não por consumo de habitante. Consumimos mais porque hoje temos outro... Pronto, éramos mais, mas consumíamos menos. Porque hoje... Exatamente. Hoje temos máquinas de lavar, enfim, temos essas questões todas, não é? Pronto, dito isto, eu fico aqui também com a informação e eu darei essa informação em nome da Câmara e em meu nome com a reunião das Águas do Alentejo. Pronto, não sei se há mais alguma questão. Ponho então com a vossa consideração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e vocês, nos próximos 30 dias, também gostaria de receber alguma informação vossa, se quiserem, sobre propostas para o regulamento. E depois, então, no regulamento faremos as nossas alterações, o que vocês considerarem também. Vamos, então, ao ponto 4, a decisão sobre o direito de preferência na rua de Luís de Camões, do qual o vereador Nuno, por uma questão de impedimento, se faz favor, pode ausentar-se e, como sabe, também é o último ponto, portanto, já se não quiser regressar, damos por finalizada a sua participação no dia de hoje. Ok, vá. Muito obrigado. Obrigado a si. A não ser que tenha mais alguma questão, não? Pronto, então, sem a participação aqui do vereador Nuno Valério, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes, tendo sido saído o próprio vereador por impedimento. Não havendo mais nada a tratar e também não havendo público, damos então por encerrada esta reunião.